Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos retomar as aulas de produção textual. Vamos começar uma nova unidade, a unidade 3, e vamos falar sobre crônica. Neste capítulo que vamos iniciar hoje, vamos falar da crônica humorística e o próximo capítulo vamos tratar da crônica argumentativa. Então vamos lá, são as páginas 88 a 94 que faremos hoje sobre crônica humorística. Bom, este é a abertura desta unidade. Temos esta imagem que fica na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Essa é uma escultura do escritor Carlos Drummond de Andrade. E eu quero que vocês observem bastante enquanto eu leio as questões de reflexão. Você conhece o escritor representado nesta imagem? O que você sabe sobre ele? Carlos Drummond de Andrade, ao longo de sua vida literária, produziu diversas crônicas. Você já leu alguma crônica escrita por ele? O que você sabe sobre este gênero? Que crônica você já leu? Bom, antes da gente começar o assunto da aula de hoje, eu vou colocar um vídeo para vocês de um cronista falando sobre o olhar dele para este gênero textual que vamos trabalhar nas aulas de hoje. A crônica é uma coisa muito discutida. Inclusive tem uma discussão que vem décadas e décadas, em que professores de letras, professores de português ficam querendo questionar o que é crônica e o que é conto. O conto e a crônica se aproximam muito. Eu diria que a crônica é uma coisa um pouco mais ligeira, é um pouco mais contemporânea, é um pouco mais circunstancial. Porque inclusive o cronista se debruça às vezes sobre fatos que estão em volta da gente. Eu sou um cronista de São Paulo. O que eu faço? Eu faço um recorte da atualidade paulistana, um momento da vida paulistana, né, de um momento da vida de alguém, né, de um flagrante, um minuto do cotidiano, uma cena qualquer que me marca, que me impressiona. O tempo inteiro eu estou olhando o modo de se vestir, o modo de olhar, os tiques, tudo isso eu anoto. Eu anoto olhando em seguida num caderninho. Então, no fundo, a crônica é um pouco também desse momento de o que está atrás das pessoas, o que motiva as pessoas, o que leva as pessoas a terem a vida que têm, a terem os sonhos que têm. E eu sempre que estou atrás de alguma coisa, eu fico olhando e pensando o que essas pessoas são, quem são, por que são assim. Claro, minha imaginação também entra, sabe? Às vezes é uma fantasia, às vezes a pessoa não é nada, mas aí eu fantasio em cima, porque literatura é também fantasia, literatura é imaginação. Ao mesmo tempo, o cronista é aquele que, no momento em que divisou uma pessoa como um personagem potencial, conversa com ela. Esse personagem que você traz para dentro é porque você gostou dele, seja ele quem for. Você sentiu uma traída, é a sedução daquele momento que você transforma em matéria literária. Eu nunca me esqueço, uma das minhas melhores crônicas por estado foi uma em que, na padaria da esquina aqui de casa, um homem queria comprar um sonho, o doce, o sonho. E aí ele não tinha dinheiro. E ele ficou esperando, e quando a padaria foi fechar, ele entrou numa fila, tinha 2 sonhos, na frente dele tinha uma mulher que comprou os 2. Aí ele ficou muito, quase desesperado, e tudo. Aí eu me aproximei. Eu estava sentado tomando uma coisa qualquer. Eu falei, mas por que você quer tanto um sonho? Você precisava de um sonho? Eu vi que você ficou muito triste. Ele disse, minha mulher foi atropelada por um motoqueiro. Minha mulher está no hospital.
E hoje ela me pediu que ela queria um sonho. Tudo que ela queria é um sonho. E eu vinha andando de padaria em padaria, nenhuma tinha sonho, só aqui tinha. A literatura nasce desse momento em que você questiona as pessoas, conversa com elas, em que você se aproxima, porque é como se você desse a mão para elas. Nesse momento a crônica nasce. A crônica é sentimento e emoção também, em geral. Tem várias cadernetinhas, tem vários tipos. Eu sempre tenho. Leio jornal, recorto, leio revista, recorto e guardo. Nem tudo eu uso, mas a maioria eu uso. Fotografias eu uso muito. Essa foto é de uma solidão tão grande para mim que eu, um dia, quero colocar um personagem dentro disso aqui. História em quadrinho. Esse quadrinho que eu achei numa revista fazia parte de uma história em quadrinho que eu lia na infância, que era do Dragon, e que eu fiz uma crônica sobre a minha infância. Porque a crônica também é memória. Eu falo às vezes da minha juventude, eu falo às vezes de momentos que se passaram, quando eu tinha 20, 21 ou 30 anos. Porque o carnaval era diferente, os usos e costumes eram diferentes, a noite paulistana era diferente. Então, a crônica é também um pouco de usos e costumes e hábitos de um tempo. No fundo, quando você lê um cronista, você lê sobre o tempo dele. Então, quando você pegar uma crônica minha, do João Baldo Ribeiro, do Zuenir Ventura, do próprio Veríssimo e de outros, o que você vai ter? Como se vive, como se bebe, como se dorme, como se come, o que se usa, o que se fala, como o que a gente vê. Então, ter sido jornalista há tantos anos, escrevendo há tantos anos, vivendo nessa cidade, onde a todo momento estão acontecendo coisas, me levaram a ser o cronista. O cronista é esse que olha o dia a dia e transforma em literatura. Bom, gente, deu para vocês terem uma ideia, então, do que se trata esse gênero crônica através do olhar de um cronista. Vamos contextualizar, então, antes da gente começar a leitura da crônica de hoje. Neste capítulo, você vai ler uma crônica humorística do escritor Zuenir Ventura. Antes, saiba qual é a origem da crônica no Brasil e conheça um pouco sobre a trajetória desse autor. Origem da crônica no Brasil. Em nosso país, antes de a crônica ser um gênero que aborda e discute os fatos do cotidiano, trata-se de um gênero muito próximo dos relatos históricos. Os primeiros cronistas eram uma espécie de historiadores que relatavam suas observações primando pela ordem cronológica dos acontecimentos, e assim mantinham os reis informados acerca dos fatos sociais e políticos a fazer parte dos fatos sociais e políticos da colônia na época. Com o desenvolvimento da imprensa, a crônica começou a fazer parte dos jornais. Assim, as crônicas históricas acabaram sendo incorporadas a esse veículo de comunicação, justamente porque já faziam o que o jornal pretendia, que é informar. Tempos depois, as crônicas passaram a apresentar criticidade, ocorrendo mudanças em seus conteúdos, que deixou de apenas relatar para se tornar também um meio de expressão e discutir ideias. Diferentemente do jornal, a crônica não se
se compromete com a verdade, pois aborda subjetivamente aquilo que o jornalista deve cobrir de forma concreta e objetiva. Então, aqui nós temos o Zuenir Ventura, nasceu em 1931, ele nasceu na Além Paraíba, em Minas Gerais, foi para o Rio de Janeiro em 1954 e se formou em bacharelado e licenciatura em letras neolatinas. Trabalhou como repórter, redator e editor em vários órgãos da imprensa brasileira e em 1988 escreveu 1968, o ano que não terminou, que obteve grande sucesso e inspirou a minissérie Anos Rebeldes, de Gilberto Braga, transmitida em 1992 pela televisão. Ganhou o prêmio Jabuti em 1995 na categoria Reportagem pelo livro Cidade Partida. Atualmente faz parte da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 32. Como você viu na página anterior, as crônicas costumam abordar assuntos do cotidiano. Que assunto você imagina que poderiam ser tratados em uma crônica? O título da crônica a seguir é Um idoso na fila do Detran. Que situações você imagina que poderiam acontecer com um idoso na fila de um órgão público, como o Departamento Estadual de Trânsito, Detran? Então vamos ler a crônica e descobrir o que aconteceu com o idoso do título. Vou aumentar aqui para poder facilitar a leitura. Um idoso na fila do Detran. O senhor aqui é idoso, gritava a senhora para o guarda no meio da confusão na porta do Detran da Avenida Presidente Vargas, apontando com o dedo o tal senhor. Como ninguém protestasse, o policial abriu caminho para que o velhinho enfim passasse à frente de todo mundo para buscar sua carteira. Olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mas nada. De repente, percebi que o idoso que a dama solidária queria proteger do empurra-empurra não era outro senão eu. Até hoje não me refiz do choque. Eu que já tinha me acostumado a vários e traumáticos ritos de passagem para a maturidade. Dos 40, quando a crise se entra pela primeira vez, nos entra. Dos 50, quando deprimido, se sente que jamais vai se fazer outros 50. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100. E dos 60, quando um eufemismo diz que a gente entrou na terceira idade. Nunca passou pela minha cabeça que houvesse uma outra passagem, um outro marco aos 65 anos, e muito menos nunca achei que viesse a ser chamado tão cedo de idoso, ainda mais numa fila do Detran. Na hora, tive vontade de pedir à tal senhora que falasse mais baixo. Na verdade, tive vontade mesmo foi de lhe dizer: idoso é o senhor seu pai. O que mais irritava era a ausência total de hesitação ou dúvida. Como é que ela tinha tanta certeza? Que ousadia! Quem lhe garantia que eu tinha 65 anos se não pediu para ver minha identidade? E o guarda paspalhão, por que não criou um caso exigindo prova e documento? Será que era tão evidente assim? Como além de idoso, eu era um recém-operado, acabei aceitando ser colocado pela porta dentro, mas confesso. Vamos para a página seguinte. Vou aumentar também. Mas confesso que furei a fila, sonhando com a massa gritando revoltada: esse coroa tá furando a fila, ele não é idoso, manda ele pro fim. Mas que nada, nem um pio. O silêncio de aprovação aumentava o sentimento de que eu era, ao mesmo tempo, privilegiado e vítima do tempo. Me lembrei da manhã em que acordei fazendo 60 anos. Isso é uma sacanagem comigo, me disse. Eu não mereço.
Há poucos dias, ao revelar minha idade, uma jovem universitária reagir assim: mas ninguém lhe dá isso. Respondi que em matéria de idade, o triste é que ninguém precisa dar para você ter. De qualquer maneira, era um gentil consolo da linda jovem ali na porta do Detran. Nem isso, nenhuma alma caridosa para me dar. Um pouco menos. Subi e a mocinha da mesa de informação apontou para o balcão, para os balcões 15 e 16, onde havia um cartaz avisando gestantes, deficientes físicos e pessoas idosas. Hesitei um pouco e ela, já impaciente, perguntou: o senhor não tem mais de 65 anos? Não é idoso? Não, sou gestante. Tive vontade de responder, mas percebi que não carregava nenhum sinal aparente de que tinha amamentado ou estava prestes a amamentar alguém. Saí resmungando: não tenho mais, tenho só 65 anos. O ridículo, a partir de uma certa idade, é que você fica avaro em matéria de tempo. Briga por causa de um mês, de um dia. Você nasceu no dia 14 e eu sou do dia 15. Já ouvi essa discussão. Enquanto espero ser chamado, vou tentando me lembrar quem me faz companhia nesse triste transe. Aí, se não me falha a memória, e essa é a segunda coisa que estariam sentados, que mais falha nessa idade, me lembro que Fernando Henrique, Maluf e Chico Anísio estariam sentados ali comigo. Por associação de ideias ou de idades, vou recordando também que só no jornalismo, entre companheiros de geração, há um respeitável time dos que não entram mais em fila do Detran, ou estão quase não entrando. Ziraldo, Dines, Goulart, Evandro, Carlos, Milton Coelho, Jânio de Freitas, Lemos, Cone, Barreto, Armando e Figueiro já andam de graça em ônibus há um bom tempo. Sei que devo estar cometendo injustiça com um ou com outro, de ano, mês ou dias, e eles vão ficar bravos, mas não perdem por esperar, é questão de tempo. Ah, sim, onde é que eu estava mesmo? No Detran, diz uma voz. Ah, sim, e o atendimento? Ah, sim, está mais civilizado, há mais ordem e limpeza, mas mesmo sem entrar em fila, passa um dia para renovar a carteira. Pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. Bom, antes da gente começar a interpretação, lembrando que tem a lista de chamada e a palavra-chave desta aula é cotidiano, tá? Então não esqueçam de colocar a palavra-chave para registrar a presença. Compreendendo. 1. Após a leitura do texto, suas hipóteses sobre o que teria acontecido com o idoso se confirmaram? Comente com os colegas o que mais chamou a sua atenção na crônica. Na crônica, o narrador conta como se sentiu ao ter sido considerado idoso na fila do Detran. Letra A. Por que as pessoas o julgaram idoso? Que impressão essas pessoas tiveram para chegar a essa conclusão, tá? B. Que sentimentos ele demonstrou ter em relação a isso? C. Explique por que essa situação incomodou tanto. 4. Na crônica, o personagem esperava que as pessoas protestassem diante do fato de ele furar a fila. Como essa atitude geralmente negativa o favorecia? Olha só, né? Tem uma ironia aí. Ele queria que as pessoas brigassem com ele e achassem que ele estava furando a fila. E por que que isso o favorecia? 5. Em um trecho do texto, o narrador faz a seguinte afirmação: pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. Letra A.
A que renovação ele está se referindo? Letra B. Com que intenção ele diz isso? Então, tá aqui no finalzinho do texto, tá? 6. O narrador cita o nome de pessoas conhecidas que, segundo ele, enfrentariam a mesma situação se estivessem naquele momento no Detran. Com que intenção ele citou todas essas pessoas? 7. O título da crônica é Um Idoso na Fila do Detran. Qual é o efeito de sentido ao empregar o artigo indefinido, um idoso? O sentido expresso pelo título seria o mesmo se ele empregasse o artigo definido, o idoso? Pensem aí. 8. Observe o trecho a seguir extraído da crônica. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100. Letra A. Explique a função com qual os parênteses foram utilizados. Então, aqui quer saber por que essa citação está entre parênteses. B. Que efeito de sentido a interrogação no final desse trecho expressa? Então, por que ele usou essa interrogação? Bom, atitude cidadã. Tá muito pequenininho aqui para eu ler, mas eu vou tentar. No texto, o narrador faz referência aos ritos de passagem que são considerados uma forma de iniciação à transição individual de cada membro de uma sociedade. Ao mencionar os diferentes ritos de passagem, o narrador deixa claro que já passou por vários deles. Letra A. Por que essas diferentes idades estão relacionadas a ritos de passagem? B. Para você, qual é a importância de um ser humano vivenciar esses ritos de passagem? Na crônica, um idoso na fila do Detran, as pessoas demonstraram respeito ao idoso. No Brasil, o Estatuto do Idoso prevê pena, além de multa, para quem desrespeita ou discrimina os idosos. Essas medidas ajudam a evitar atitudes desrespeitosas em relação ao idoso. Vocês acreditam que elas evitam situações desrespeitosas com o idoso? Em vários povos antigos e atuais, os idosos são considerados sábios e tratados com extremo respeito, graças às experiências acumuladas ao longo da vida. Embora tenham um estatuto defensor dos direitos do idoso, nem sempre eles são tratados de forma respeitosa. Em sua opinião, o que falta para que isso aconteça? Pessoal, então eu vou encerrar a aula aqui. Vocês vão responder a essas questões, refletir sobre esses questionamentos da atitude cidadã para a nossa discussão na aula ao vivo que vai acontecer na próxima semana. Não esqueçam de preencher a chamada e enviar as atividades no Google Classroom, ok? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!